trabalho é uma parte importante das nossas vidas. Quando crianças, inclusive, sonhamos o que queremos ser quando crescer. Contudo, a compreensão do mundo do trabalho é complexa e envolve diferentes áreas, como história, sociologia, economia e direito. Nas últimas décadas, o Brasil e o mundo passaram por grandes transformações nesta área. Ao longo da aula de hoje, preste atenção nas transformações que vão ser apresentadas e em outras áreas de atuação que têm surgido com o desenvolvimento de novas tecnologias. FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Desde a escravidão até o processo de terceirização dos dias atuais, o que nós podemos dizer das relações de trabalho no Brasil? Para onde nós caminhamos a partir de um ponto de partida tão cruel? Sou Elaine, tenho 46 anos e trabalho de costureira. Não sou daqui, vim mais do interior do estado, venho da cidade chamada Auriflama. No dia a dia, meu trabalho é gostoso. Eu trabalho de costureira e também faço um pouco de um serviço diferenciado, que eu faço umas cartelas para os representantes, está fazendo a venda. A fundação da nossa empresa já tem 57 anos. O nosso produto é confeccionado aqui, é desenvolvido aqui. Nós temos todo o processo dentro da empresa. As tendências em relação ao trabalho nos dias atuais, isso em termos mundiais, elas são muito desfavoráveis aos trabalhadores e trabalhadoras, né? No sentido de que eles vêm perdendo direitos. As reformas trabalhistas têm ocorrido em nível mundial e eles vêm perdendo direitos no mundo inteiro. No Brasil, pelo fato de nós termos, historicamente, relações de trabalho muito desfavoráveis aos trabalhadores, né, eu entendo que essas perdas elas são maiores. Nessa pesquisa, nós abordamos a questão das relações de trabalho a partir da sociologia do trabalho, da economia do trabalho e do direito do trabalho. O princípio do qual a gente partia é que não dava para entender o trabalho a partir de só uma visão, né? A gente tinha que olhar a partir de vários pontos de vista para conseguir entender o trabalho, porque as transformações pelas quais o trabalho está passando no momento atual são muito grandes. Então, a pesquisa ela tinha 4 eixos. O primeiro eixo era essa questão da formalização, que está no próprio nome do projeto, né? A formalização, o que é? Ela estuda o trabalho formal, né? Ou seja, aquele trabalho com carteira assinada, que dá acesso aos direitos, né? Férias, 13º, enfim, todos os direitos do trabalho, né? Então, uma coisa que nós analisamos no mercado de trabalho era como é que estava essa questão da formalização, até porque o Brasil tem uma tradição muito grande em toda a história do país, não é? De muito trabalho não formal, ou trabalho informal, como a gente chama. Seja porque a pessoa trabalha por conta própria, né? Seja porque a pessoa trabalha como assalariado de uma empresa, mas não é registrado em carteira, essa pessoa não tem direito, né, aos direitos do trabalho, não tem acesso aos direitos do trabalho. E uma das coisas que a pesquisa revelou é que no período de 2004 a 2014 nós tivemos um processo de formalização muito, muito importante. O segundo eixo muito importante foi o eixo da terceirização, né? A terceirização é um processo muito importante que ocorre no mundo inteiro, né, que tem a ver com esse momento do desenvolvimento do capitalismo, que significa o seguinte: até os anos 1980, mais ou menos, as empresas tendiam a ser empresas muito grandes. Elas internalizavam, ou seja, faziam dentro delas a maior parte das coisas que eram possíveis serem feitas ali dentro, né? A lógica era de
controlar o máximo possível do processo de produção, do processo de trabalho, né? O que acontece a partir de final de 1970, 1980, é que as empresas começam a passar uma parte desse trabalho que era feito dentro delas, né, para outras empresas. Então, o que acontece? Quando a empresa passa para uma terceira, né, atividades que eram internas dela, em geral, o que acontece é que essa empresa terceira ela vai pagar menos para esses trabalhadores, né? Então, é um processo de diminuição de custo, né? E esse processo é um processo muito, muito intenso. Isso diminui a capacidade de resistência dos sindicatos, porque os sindicatos se tornam, né, menores, com menos trabalhadores sindicalizados, não é? E torna mais difícil a luta dos trabalhadores por melhores salários, por melhores condições de trabalho, etc. e tal. Nesses 57 anos de trabalho, as coisas mudaram muito. Hoje, os maquinários, você precisa estar sempre atualizando para a gente poder ser um pouco mais competitiva. Hoje existem sistemas da parte de TI que você depende muito para que você tenha dados, tenha mais informações. Hoje você faz com menos pessoas e tem que ter uma melhor qualidade porque nós competimos com o mundo hoje. Na minha casa mora eu e o meu esposo. Meu esposo trabalha na área de transporte e tenho meu filho e a minha nora também que mora junto. Na minha casa, quem mais ajuda é o meu esposo, mas quem ganha mais é o meu filho. Meu filho trabalha de empilhadeirista. Um outro eixo da pesquisa foi a questão da regulação, né? A regulação estuda exatamente as relações, né? Especificamente as relações de trabalho, ou seja, a legislação trabalhista, né? E nós começamos analisando que haviam contradições. Existiam muitas contradições, né? Porque, se por um lado a gente tinha toda essa melhoria no mercado de trabalho, já existiam algumas tendências, não é? Mesmo nesse período 2004, 2014, 2004, 2016, não é? Existiam tendências já de flexibilização do trabalho. Agora, o que aconteceu é que o projeto foi de 2012 até 2018. Ele finalizou em março de 2018. Em 2017, teve toda a discussão, né, da reforma trabalhista. E aí a gente não podia perder isso, porque era exatamente, não é, a questão da regulação do trabalho que estava sendo discutida. E aí o que a gente observou foi uma perda muito grande, não é, dos direitos trabalhistas. A reforma trabalhista, ela muda uma questão que nunca tinha mudado desde que a CLT foi criada em 1943 até 2017, que era a questão de que a legislação, no nosso sistema era legislado, ou seja, se entendia que a legislação estabelecia um patamar mínimo abaixo do qual não se poderia ir. O que a reforma fez? A reforma mudou essa característica da legislação de ser esse patamar mínimo e estabeleceu que a prevalência era da negociação. E não importa se for negociado abaixo da legislação. A relação entre patrões é muito boa, são muito bons, interagem com a gente, são nota 10. A gente passou um período, nesses anos passados, um período muito difícil. Eu acho que agora é que está começando a melhorar. Hoje, imprescindível para os funcionários em relação à empresa é que ele possa contar com a empresa, ele tenha uma segurança para o dia de amanhã. Ele não pode vir ao trabalho e sempre naquela expectativa, será que amanhã eu vou estar na empresa? Será que amanhã eu vou estar empregado? A questão de gênero, ela foi uma questão transversal, ou seja, nós entendemos que não dá para entender o trabalho sem levar em consideração a questão de gênero, ou seja, não dá para falar no trabalho sem levar em consideração o gênero, porque a gente fica
partindo do princípio de que o que acontece com o trabalho masculino acontece com todo mundo no mercado de trabalho, e não é assim. Por exemplo, quando nós vamos analisar o mercado de trabalho, nós analisamos a formalização para os homens e para as mulheres, a remuneração para os homens e para as mulheres, não é? O desemprego para os homens e para as mulheres. É muito evidente a questão da dificuldade das mulheres, ou da situação mais desfavorável do trabalho feminino no mercado de trabalho, quando a gente olha, por exemplo, para o setor de call center, o setor de confecção e o setor de produção microeletrônica são eminentemente femininos. São todos eles setores onde o trabalho é precário, é mal pago, é desqualificado, é repetitivo, né? O setor de tecnologia da informação, que é o setor mais bem pago, mais qualificado, é um setor eminentemente masculino. Dito isso tudo, a gente pode concluir que nós vivemos um momento muito difícil para o trabalho no Brasil. Todo esse processo de mudanças, não é, sobre o trabalho, ele tem a ver com outro momento de desenvolvimento do capitalismo, que é um momento em que o capitalismo está tendo a hegemonia do capital financeiro. Então, ele é um momento de grande transferência da riqueza mundial das mãos do conjunto da população para o capital financeiro. Nós vivemos um momento de grande concentração de renda e essa concentração tem a ver com esse processo. É um processo violento, é um processo muito duro, né, de muita regressão social, e que eu acho que um pouco do que a pesquisa traz à tona é o seguinte: olha, nós temos que olhar para isso, nós temos que estar conscientes disso e nós temos que lutar para que esse processo seja o menos devastador possível. A realidade brasileira hoje, dentro da área do trabalho, das relações de trabalho, é uma realidade de regressão social, ou seja, é uma realidade de perda de direitos. Essa realidade não é só a realidade brasileira, essa realidade é uma realidade internacional. Nenhum país vive mais de 3 séculos de escravidão impunemente. Hoje, com certeza, a gente precisa de muito menos pessoas para estar desempenhando o trabalho que a gente fazia antes. Porque com esse sistema que a gente tem aqui hoje, é muito mais rápido e sai serviço com muita mais qualidade. O nosso trabalho, a gente procura trabalhar o mais corretamente possível. A gente tem o RH dentro de casa, a gente faz o que tem que ser feito. Mas só que nós concorremos com muitas informalidades. E vocês sabem que o mercado brasileiro ele é sobrecarregado com as nossas cargas de impostos, as nossas cargas trabalhistas. Não é que o nosso funcionário ganha muito, nós pagamos muito. O financiamento da FAPESP é fundamental para a gente conseguir fazer um bom trabalho de pesquisa, não é? Porque ela financia o nosso campo, ela permite a possibilidade de difusão do nosso trabalho. Por exemplo, nós fizemos um livro. Eu acho que esse tipo de pesquisa ele é muito importante. Ele é muito importante porque ele permite que a gente identifique que questões estão envolvendo o trabalho e onde é que é possível a gente mexer para melhorar. Assim, a nossa preocupação é uma preocupação de trazer para o conjunto da sociedade brasileira informações sobre o que está acontecendo com o trabalho, de forma a que as pessoas possam compreender, né, possam se conscientizar do que está acontecendo, né, e também de forma a que as pessoas possam lutar, possam atuar no sentido de criar, não é, relações de trabalho mais harmônicas.
Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. Grande parte das nossas tarefas diárias tem a ver com o uso de computadores e acesso à internet. E muitas vezes não nos damos conta da estrutura necessária e das pessoas que trabalham para que isso aconteça. Por trás da conexão de internet que você talvez tenha em casa e dos arquivos armazenados pelo seu servidor de e-mail, existe um organismo complexo, projetado, implementado e gerido por craques em tecnologia da informação. Mas quem são esses profissionais que nos ajudam tanto sem a gente nem perceber? Aqui a gente tem um outro hack, que é o hack de servidores, né? Que são os processadores do servidor, né? Vocês vão implementar novos links e cada qual vai apresentar uma solução, mãos à obra para o nosso planejamento. Estou interligado, Joinville e uma outra que representa a nuvem. Faltava só isso então, agora fechou. A gente pode ver aqui na tela que está um erro desconhecido, né? E a gente teria que tentar ou recuperá-la ou recuperar do backup. Quando se diz que estamos todos conectados, não se fala só das redes sociais e das fotos que você compartilha com amigos. A cada dia estamos mais envolvidos numa grande rede de comunicações. Da conta que você paga no banco ao agendamento online de algum serviço, por exemplo. Hoje, a economia e até as nossas relações pessoais passam por redes de informações. E um profissional especializado é peça fundamental nos processos digitais. Formados em um curso superior com 2 anos e meio de duração, esses profissionais são altamente requisitados por todo tipo de empresa. Afinal, as redes de computadores fazem parte de qualquer negócio. Vamos conhecer o universo desses especialistas? A Nexera é uma empresa onde a gente desenvolve tecnologia para prestação de serviço, baseado fundamentalmente em 2 aspectos, que é segurança e rede. É fundamental que eu tenha pessoas que conheçam muito do segmento de telecomunicação, de comunicação, de integração de dados, de segurança. Então, investir em rede, investir em plataformas de segurança para transporte da informação é fundamental para o sucesso de qualquer empresa hoje. A Nexera cuida dos dados de muita gente. Que tal conhecer o dia a dia dos profissionais que trabalham nessa empresa? Vitor, eu acabei de cair na rede. E eu queria a sua ajuda para entender, desde a rede que eu tenho lá em casa, que não é aquela da varanda, que eu adoro deitar, até a rede que vocês têm aqui, que é muito mais complexa, né? Claro. Para entender a rede, você pode pensar até naquela rede que você tem em casa, não a de deitar, como você falou, mas a internet, que você deve ter internet em casa. Com certeza. A partir do momento que você está na internet, você está conectado a uma rede. A própria rede de um escritório pequeno, com 2 computadores, 3 computadores, já é uma rede. Ou mesmo até, se você pensar no seu celular com internet, sim, você está conectado a uma rede. Depende desses profissionais de redes para poder ter esse acesso. E onde é que os tecnólogos entram nesse processo? O tecnólogo ele entra em vários pontos aí do processo de rede, desde a concepção, ajudando na montagem, definição de onde precisa ser cada ponto de rede. Eu, por exemplo, venho de um cargo de tecnólogo, posteriormente fiz pós-graduação, passei para o cargo de gestão, mas estudei tecnólogo, que é mais voltado para o mercado de trabalho mesmo. Então, já estava inserido na empresa, sim, mas com esse conhecimento pude agregar bastante. Você vai poder me mostrar onde é que estão esses pontos de rede, como é que funciona isso aqui na Nexera? Claro, com certeza vamos ver os equipamentos. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Bom, Fábio, aqui a gente está no CPD aqui da matriz da Nexera, é o Centro de Processamento de Dados. Aqui a gente tem 3 racks, seriam um rack de telecom e 2 racks de servidores. Aqui a gente tem um rack inteiro com N equipamentos que fazem esse trabalho para a empresa como um todo, né? A entrada de fibra ótica, a entrada de outros links de comunicação
comunicação, entrada de telefonia também a gente tem aqui. Aqui a gente tem um outro rack, que é o rack de servidores, né? Que são os processadores do servidor, né? Onde ficam armazenados os dados. Por exemplo, o nosso servidor de e-mail fica aqui. Em cima a gente tem uma fita onde armazena essas informações. Então está tudo centralizado aqui no nosso data center, CPD, NOC. Então aqui é como se fosse um coração, assim, da empresa, né? Você recebe dados, armazena dados. A gente tem uma equipe que trabalha 24 horas por 7, a gente tem alguém aqui. Também são os tecnólogos em redes atuam nessa área. Sim, isso mesmo. Temos tecnólogos atuando na área. Bom, Flávio, como eu ia te falando, aqui a gente tem a equipe de infraestrutura que trabalha administrando esse ambiente, cuidando de tudo. A gente tem também o pessoal de segurança da informação, já que a gente tem toda a parte de sigilo, né, no nosso trabalho. Quer dizer, importantíssimo, sim, né? Com certeza. Como trabalha diretamente com bancos, com grandes empresas, então a gente tem toda essa preocupação, né? A gente tem vários tipos de profissionais. Aqui a gente tem também o Diego, que é formado em tecnólogo em redes. Por que você escolheu essa área? Eu escolhi essa área porque eu me identifiquei muito com essa questão de computadores, de tecnologia, né? Busquei isso, trabalhar e resolvi me formar, tive a oportunidade de poder Buscou uma formação. Busquei a formação de tecnólogo de redes, né? E aí busquei fazer o curso, concluí o curso, consegui algumas oportunidades para trabalhar nessa área. E isso acabou acrescentando no meu desenvolvimento dentro do período do curso, na sala de aula. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelas explicações. Eu acho que agora vou ficar mais inteirada do assunto. Vou deixar vocês trabalharem. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Versatilidade, raciocínio rápido e atenção a detalhes não faltam para esses tecnólogos. Futura Profissão volta já com um grupo de estudantes que está se preparando para atuar no mercado. Profissionais de todas as áreas devem estar atentos a inovações para se manterem atualizados e competitivos, principalmente os tecnólogos em redes de computadores, já que inovação faz parte do seu dia a dia. Em sala de aula, a atualização é uma constante. Hoje, nós vamos conhecer futuros profissionais, alunos do Senai de Florianópolis, ligados no que há de mais contemporâneo no assunto. Eles estão se preparando para uma profissão de alta demanda, cuja remuneração média vai de R$ 1.900 a R$ 7.800 por mês. Se você que já concluiu o ensino médio e está procurando uma graduação, acha que essa carreira dinâmica tem tudo a ver com você, procure uma instituição de ensino reconhecida e vai fundo. O estudante no curso de redes computadores vai estar aprendendo todos os tipos de rede que existem. Ele aprende a montar topologias, a montar toda a arquitetura de redes, toda a parte de infraestrutura. Hoje a gente precisa, o mercado está carente desse profissional. O mercado de redes está ligado ao mercado de informação. Hoje, qualquer indústria, qualquer empresa depende de informação para o seu trabalho. A empregabilidade é alta, normalmente acima de 90%. Para saber mais sobre o curso de tecnólogo em redes, eu fui bater um papo com o Cláudio, professor do Senai. O curso de tecnólogo em redes de computadores é as alternativas. E ele oferece para você, desde do conhecimento básico, você não precisa conhecer nada de informática, não precisa conhecer nada de redes. Precisa gostar de quê para fazer esse curso? Tem que gostar de resolver problemas para fazer essas redes funcionar, tem que ter um certo raciocínio lógico e alguma coisa em termos de matemática para os cálculos, algo mais básico. E qual é o diferencial assim do tecnólogo? O tecnólogo em rede, ele possui uma característica que ele tem um ensino muito prático. Ele se diferencia do técnico na área de redes porque, além da parte operacional, ele entra na parte de projeto, na parte de design, na parte de dimensionamento de rede. Gestão. Nós passamos para ele a realidade nos nossos laboratórios do que acontece lá fora. O Cláudio me levou para conhecer os laboratórios da Faculdade Senai. Neles, os futuros tecnólogos lidam com dispositivos como placas, roteadores,
servidores e circuitos eletrônicos. Esse, então, é o nosso laboratório de cabeamento, é o laboratório onde a gente aprende a mexer, a trabalhar, a instalar os meios físicos. Aqui o pessoal aprende a fazer toda a instalação, dimensionamento e configuração desses equipamentos, como a gente pode observar. Aqui ainda é a parte mais visível do cabeamento de redes. Esse aqui é um outro laboratório muito importante para o curso. Aqui nós estamos indo para a parte lógica, como as máquinas internamente fazem para conversar, para acessar uma impressora e para acessar outros computadores e outras redes, por exemplo, a internet e a rede mundial. Então vamos ver na prática toda essa teoria. Exatamente. Os futuros tecnólogos em redes de computadores vão se unir num projeto em total sintonia com o mercado de trabalho. O grupo vai montar uma topologia de rede. Na prática, uma rede complexa, como a das grandes empresas. Para que isso funcione, eles vão instalar roteadores, aparelhos responsáveis pelo encaminhamento de dados nas redes e switches, dispositivos de ligação entre a origem e o destino da informação, configurando tudo pelo computador. Vocês vão pegar uma topologia de rede, uma matriz e 3 filiais. A matriz em Florianópolis, com filiais em Joinville, Blumenau e Tubarão. E vão pegar essa topologia, ampliar. Vocês vão implementar novos links. Além disso, vai ter também a adição do serviço de telefonia IP. Vocês vão se dividir em 3 grupos e cada qual vai apresentar uma solução. Ao final, nós vamos fazer a implementação no simulador e verificar nos nossos laboratórios na prática. Mãos à obra para o nosso planejamento. Boa sorte. Boa sorte. A gente simula uma queda também para ver redundância. Blumenau também está interligado, Joinville e uma outra que representa a nuvem. A primeira parte é o planejamento. A gente recebe um problema, desenha uma solução e aplica aquilo. A gente vai decidir a sub-rede e fazer todo o planejamento, qual o equipamento vai usar. Saiu a redundância que tinha ali na Chapecó. Agora, nesse momento, eles estão implementando o planejado em simuladores, que é essa equipe daqui, e a outra equipe lá já está mais adiantada, ela já montou a topologia nos equipamentos reais. Trabalhar em equipe é sempre muito importante, porque às vezes você está um pouco perdido, mas a outra pessoa pode saber no que você está perdido. Sempre se ajudando, a gente consegue desenvolver melhor o projeto. Que ninguém prende o conhecimento para si, vai todo mundo passando conhecimento um para o outro. Montamos a topologia no simulador e em seguida testamos nos aparelhos para testar a conectividade entre as filiais que a gente simulou fazerem a conexão. Alguns testes você tem que fazer e no equipamento físico é quando você aplica o conhecimento e aquilo que você pegou do simulador. Tava só isso então. Fechou? Agora fechou. E tá funcionando. Beleza, então. É nóis. Valeu. Esse é o resultado. Essa foi a parte proposta. Eles colocaram mais uma filial. Em cada filial foi colocado o telefone para telefonia IP. Até onde nós podemos ver, está funcionando. Tudo funcionou perfeitamente? Tudo funcionou perfeitamente. Os parabéns aos grupos, a todos os alunos envolvidos. E eu vou disparar o processo de simulação para apresentar se está funcionando mesmo. E aí, estamos simulando o tráfego entre o PC TRO, lá de Tubarão, trafegando na rede para chegar até o destino. Então, eles cumpriram perfeitamente o planejado. Os nossos objetivos foram atingidos. Eles pegaram a teoria, aplicaram na prática e funcionou. Então, parabéns para todos vocês. Todos nós precisamos da tecnologia e nos surpreendemos com a rapidez das inovações. No que depender dos futuros tecnólogos em redes de computadores, teremos grandes avanços e muito em breve.
E por falar em avanços, depois do intervalo vamos conhecer profissionais alinhados com conceitos que vieram para ficar: mobilidade e trabalho remoto. As novas demandas de TI elevam cada vez mais a complexidade das tarefas que os tecnólogos em redes de computadores executam. Hoje, pequenos, médios e grandes negócios dependem de serviços em rede, como armazenamento em nuvem, backup remoto e outras funções que vamos descobrir agora, aqui na Power Solutions, em Florianópolis. A empresa conta com vários profissionais de formação superior tecnológica. Muitos deles atendem clientes à distância, seguindo mais uma tendência de mercado. Lá fui eu conhecer um pouco mais sobre o tecnólogo em redes de computadores. Fernando, queria saber, o que você buscou de formação para chegar onde você está hoje? Sempre gostei muito de informática, desde pequeno, tá? E aí eu descobri os cursos técnicos do Senai. Entrei no curso de programação inicialmente. Ali consegui uma vaga para trabalhar no próprio Senai, então eu iniciei como programador, já que foi o primeiro curso que eu fiz. Depois disso, comecei a gostar da parte de redes. Surgiu uma oportunidade de administrar a parte de redes da unidade onde eu cursei. Ali fiquei por 8 anos. Depois disso, fiz um processo seletivo para a Fiesc, onde fiquei mais 2 e acabei chegando aqui. Aqui a gente atende empresas, tá? Então as empresas contratam a gente para prestar suporte técnico. Né? Um suporte especializado em diversas áreas, na área de redes, sistemas operacionais, storage. E Fernando, qual é o seu papel dentro disso tudo? Onde você se encaixa? Bom, a gente atua em 2 linhas, né? Tanto na parte de suporte, como eu já falei, de serviços e na parte de projetos. Aí na parte de projetos a gente fica responsável, a parte técnica, de desenvolver e criar soluções para poder melhorar a performance de uma rede ou de um serviço de redes que a empresa precisa. O que seria do nosso dia a dia sem os tecnólogos em redes de computadores? Para saber um pouco mais sobre esse trabalho tão importante, o Fernando me mostrou como é a rotina dele dentro da empresa. Bom, Flávio, aqui é onde é o meu local de trabalho, aqui é onde a gente atende as empresas, né? Cada setor aqui tem um pessoal trabalhando em uma determinada área. Ali a parte de redes, aqui monitoramento e ali backup. A gente cuida da parte de infraestrutura de redes, servidores, serviços de redes, e a gente atua para manter isso funcionando. Elas são todas interligadas, né? Exatamente. Tudo isso é aglomerado num data center, né? Tudo num espaço único, onde ali são armazenados os dados, né? Como se fosse, assim, um grande arquivo, né? Isso. Ali ele tem todas as informações. Exatamente. É um lugar seguro, onde todos os dados ficam ali. Hoje em dia também nós temos a possibilidade de ficar na nuvem, né, que pode ficar no servidor lá fora do país ou em outra empresa que pode terceirizar esse serviço. Você ia me mostrar um painel? Então, aqui a parte do painel, que a gente acompanha, no caso aqui é a própria empresa, a Powers, né? Tem alguns erros acontecendo, aqui por exemplo tem um erro do Exchange, que é um servidor de e-mail que está fora. Quando está zerado é que está tudo certo, não tem nada acontecendo. Quando está verdinho está tudo ok. O seu trabalho, você também atende a esses chamados que você vê aqui no painel? Não, tem uma equipe só para isso. Aí eles abrem os chamados de acordo com a necessidade. Daí a equipe de suporte de cada área atende aquilo que está com problema. Bom, aqui é a minha estação de trabalho, né? Aqui a gente tem um sistema que a gente pode ver os chamados foram abertos, inclusive tem um servidor que parou de funcionar, que não está iniciando, né? A gente pode ver aqui na tela que está um erro desconhecido, né? E a gente teria que tentar ou recuperá-la ou recuperar do backup. Então vocês pegam do backup as informações para poder tentar entender o que aconteceu. Isso, como é uma máquina virtual, a gente vai restaurar a máquina inteira mesmo, como se pegasse uma máquina nova e colocasse de volta, mas com os dados que estavam de ontem ou anteontem, depende do período do backup que foi feito. O processo é feito à distância, ou seja, o Fernando não precisa sair do trabalho para resolver um problema de uma empresa que está em outra cidade. Agora vocês estão atendendo o chamado de Joinville, certo? Sim, então aqui, no caso, é um problema do nosso servidor virtual, onde um disco parou, aí não tem como recuperar, né, ele foi corrompido, então a gente vai restaurar isso do backup. Então, a gente vem aqui, procura a máquina que está corrompida, e aqui a gente seleciona e bota para restaurar. Em 1 hora, a gente já consegue restabelecer o serviço para a empresa. Nossa, que interessante. Bom, Fernando, muito obrigada pela sua atenção, por toda a sua explicação. Vou deixar você trabalhar, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigada a você, tchau.
Hoje em dia, sem comunicação, ninguém é nada, né? Então, a comunicação está em qualquer ponto, desde o celular até um computador, um tablet, etc. Então, aonde vai ajudar essa comunicação é justamente a interconexão desses diversos produtos que estão espalhados no dia a dia de cada um. Esses profissionais que fazem toda essa transformação tecnológica para que os grandes projetos possam ter uma estrutura sólida de conhecimentos técnicos confiáveis. Então, a oportunidade para o profissional de tecnologia de informação, na área computacional, redes, ele é um profissional hoje muito requisitado no mercado, ele pode se destacar muito e pode chegar aonde ele quiser. O profissional de redes, ele está inserido desde a parte de concepção do projeto, do desenho da solução, até na execução e a entrega final do projeto. É uma profissão promissora, porque cada vez mais estão surgindo softwares, estão surgindo hardwares, eles precisam que tenhamos aí uma qualidade em cima da rede e também do profissional adequado para estar executando as ações. Eu tenho uma proposta para vocês. Antes de encerrarmos, vamos aproveitar esse papo sobre o futuro para conhecermos um pouco mais sobre a internet de amanhã, que vai impactar não só nos trabalhos dos tecnólogos em redes de computadores, mas também em nossas vidas. Certamente, a internet tem um papel importante no seu dia a dia, mas esse fenômeno global ainda tem muito a crescer. Estima-se que menos de 30% da população mundial tem acesso à web atualmente. No continente africano, por exemplo, o índice de usuários é apenas de 11%. Acredita-se que em até 25 anos, todos os continentes estarão próximos dos índices norte-americanos, onde 80% da população está conectada. Um dos fatores que vai facilitar essa expansão é o IPv6, o protocolo de rede da próxima geração. Os protocolos dão um número a cada dispositivo conectado à internet, algo semelhante ao número de telefone. Acontece que esse espaço é limitado, o que gera problemas de velocidade e segurança. Quando for implementado mundialmente, o IPv6 vai proporcionar mais segurança, melhor desempenho e um espaço praticamente ilimitado para que mais e mais empresas e consumidores integrem-se às redes. Termina o programa de hoje sabendo um pouco mais sobre redes e tecnologia. É ótimo entender sobre a transmissão das informações que trocamos e das quais dependemos. Melhor ainda é ver que tem muita novidade ainda por vir, facilitando cada vez mais as nossas vidas. Tudo isso graças ao tecnólogo em redes de computador, o profissional que guiou a nossa jornada de hoje. A gente se vê no próximo programa. Beijo, tchau! Uma parceria Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Atualmente estamos em um momento de grandes transformações no mundo do trabalho. Aponte as principais mudanças vividas pelos brasileiros nas últimas décadas. Ao mesmo tempo, novas profissões têm surgido, como o tecnólogo em redes de computadores. Você consegue explicar o que faz um profissional como esse? Até 1980, as empresas brasileiras eram enormes e controlavam todos os processos que ocorriam em suas atividades, desde limpeza e manutenção até a sua atividade fim. A partir de 1980, para reduzir custos, as empresas começam a passar uma parte das suas atividades para outras companhias terceiras, que pagam menos aos trabalhadores. Essa forma de trabalho acabou enfraquecendo os sindicatos,
e diminuindo as possibilidades de organização dos trabalhadores. Já no século XXI, ocorreu uma flexibilização ainda mais intensa das leis trabalhistas no Brasil. Desde que acordado entre patrão e trabalhador, nem todas as leis trabalhistas precisam ser seguidas. Ao mesmo tempo, com o avanço da tecnologia, novas áreas foram surgindo. Esse é o caso do tecnólogo em redes de computadores. Esse profissional é responsável pelo projeto, construção e manutenção de redes de computadores que se comunicam entre si e com outras redes. Atualmente, é um trabalhador essencial para qualquer empresa e altamente requisitado. Se quiser saber mais, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela. E até a próxima!